Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós vamos conversar sobre um importante teorema sobre as integrais de linha aplicada em campos vetoriais conservativos. Quase fugiu o nome. Que a ideia é basicamente uma consequência do teorema fundamental do cálculo, que vocês viram lá no cálculo 1. O que esse teorema dizia? Ele dizia que a integral, teorema fundamental do cálculo, algo muito simples, de uma certa função f' de x dx, você sabe que a integral faz o processo contrário à derivada. Se fosse uma integral indefinida, não tivesse intervalo a e b aqui, fazia a integral, ou seja, a primitiva, de f' de x dx, daria a própria função f de x, sumiria o linha, o processo contrário da derivada. Como eu coloquei o intervalo de a até b, então seria a função f de x aplicada em b menos ela aplicada em a. Tá aqui, Teorema fundamental do cálculo, a ideia base de uma integral. O que a gente vai estudar aqui é algo muito parecido com isso, que a consequência não é tão óbvia quanto a essa, mas que a ideia é basicamente a mesma, que diz que uma integral de linha sobre uma curva C de uma função gradiente, ou seja, de uma delta, do gradiente de uma função, ou seja, da função gradiente de f dr, vai ser dado pela função f aplicada em r de b menos f aplicada em r de a, onde B e A são os pontos inicial e final da parametrização que eu vou ter escolhido para essa curva aqui quando eu for parametrizar a minha curva R. Para ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui, e apesar de a gente ter pulado a maior parte das demonstrações aqui nesse curso, essa aqui, nesse caso, eu acho interessante a gente demonstrar porque já é um treino do que está acontecendo. Vejam que a ideia eu quero calcular a integral de linha da função gradiente de f dr. A primeira ideia que a gente tem que adotar para fazer isso é aquela parametrização. Eu preciso converter isso numa integral de linha da função gradiente de f de r de t, certo? Eu peguei essa minha função f, fiz uma parametrização dela para ela parametrizar em t, vezes o r, na verdade, né? R' de t, que é aquele resíduo que você cria, dt. O que eu tenho aqui, como trata-se de funções vetoriais, é um produto vetorial. Seria bacana? Mais uma coisa. E como eu já parametrizei, qual foi o único motivo de eu fazer essa parametrização? Simplesmente eu consegui pegar essa curva e descobrir na parametrização quem é o valor inicial dela e quem é o valor final, da onde eu quero tirar a minha integral. Então a ideia da parametrização é justamente conseguir criar o a e o b. Então vejam que ao parametrizar eu simplesmente saio disso. Para isso eu crio esse resíduo, já conversamos sobre isso em vários outros momentos, desde o momento em que a gente integrava a função parametrizada. Aí, vejam que isso aqui que eu tenho é um produto vetorial. Vou até desmembrar esses vetores, que eu acho que fica mais didático. Esse primeiro vetor aqui é o vetor gradiente de f de r de t. Ou seja, ele é derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. É esse primeiro vetor que eu tenho. Já o segundo do meu produto vetorial é o vetor r' de t. Lembre, esse r' é uma parametrização. Esse r', você quebra ele em x de t, y de t e z de t. Então a derivada dele seria dx dt, dy dt e dz dt. E no final o dt aqui ainda da minha integral. Analise o que eu tenho. Escrevi bonitinho quem é esse vetor e escrevi bonitinho quem é esse, tratando de funções vetoriais. Como isso é um produto vetorial, o que a gente vai ter aqui é uma integral de a até b de, junto essa primeira coordenada aqui, derivada de f em relação a x, dx dt. O próximo, derivada de f em relação a y, dy dt. E derivada de f em relação a z, dz dt. Fecha o vetor, dt aqui no final ainda. Vamos pensar que isso aqui significa. É bem simples, Eu te dou ali, então até fora da câmera, não tinha nem visto. Eu te dou aqui uma função, como que eu vou explicar?
uma função f, que é uma função de x que seja, se eu peço para você calcular a derivada de f em relação a t, lembra lá do cálculo 1, ó, você tem que fazer df dx e dx dt. Não é isso ou não? Ou seja, o que eu tenho aqui, ó, df dx dx dt, segunda entrada, df dy dy, df dy dy dt. E df dz dz dt é justamente a derivada da função f em relação a t dt. Ou seja, agora eu caio exatamente na ideia do teorema fundamental do cálculo. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Derivada da função f em relação a t. Estou integrando em relação a t também. Vai simplesmente matar o fato disso aqui ser uma derivada e voltar a ser a função original. Lembra que a gente chamava? Quando você tem uma função... Quando você tem a função gradiente de f, a volta da gradiente de f para f, você falava que f era a função potencial daquela função gradiente. Lembra do campo vetorial conservativo? Então, por isso que era tão importante trabalhar com campo vetorial conservativo. Que sempre que eu descobrir que essa função é gradiente de alguém, eu consigo, por um caminho muito simples, resolver todas as vezes esse tipo de integral. E a situação mais comum que a gente vai ter aqui em integral de função vetorial é quando essa função for gradiente de alguém. Ou seja, sabendo esse teorema, você mata facinho só voltando e descobrindo quem é a função potencial. Em outras palavras, a função que deu origem àquela função gradiente. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, eu vou voltar simplesmente para a minha função f de R de B, lembrando que esse T, como eu já parametrizei esse dr para R de T, esse A e B aqui estão substituindo não o R, sim o T, né? Então fica F de R de B menos F de R de A, que são meus fatores da parametrização. Será que coube? Deixa eu dar uma roubada aqui. Acho que entrou tudo ali na lousa assim, sem problemas. Beleza? A ideia para hoje é apresentar para vocês esse teorema e no próximo vídeo nós vamos treinar um pouquinho a aplicação dele, que é super simples, em alguns exercícios. Obrigado, tchau e até o próximo vídeo.